Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel Imortal. Capítulo 81. Morrer durante o sono. Irmão Kai, seu comportamento é muito imoral. O ancião Dou, que estava se protegendo com seu artefato Dharma de Bengala, disse fracamente: Você está tentando fazer fortuna saqueando nossos cadáveres depois que todos nós formos mortos? Isso não é verdade. Eu esgotei muita energia espiritual e não tenho pílulas de restauração de energia espiritual suficientes. Só posso procurá-los nos cadáveres de outros taoístas. O rosto de Kaidão não estava vermelho e seu batimento cardíaco estava calmo, apesar de estar exposto. Ele rapidamente encontrou uma desculpa para si mesmo e olhou para o local onde a pedra foi lançada. Ele examinou os arredores com sua consciência divina, mas não conseguiu determinar onde Song Shi estava. Mesmo que ele dissesse que Song Shi também estava aqui, se ele não fizesse nenhum som ou mostrasse seu rosto, isso apenas o faria parecer bobo. Portanto, ele só poderia sofrer essa perda em silêncio. Diante das expressões ressentidas do ancião Dou e dos outros cultivadores, ele rapidamente tirou uma pílula de reabastecimento de Ki de sua bolsa de armazenamento e fingiu encontrá-la na bolsa de armazenamento que acabará de tocar. Ele então disse surpreso: Finalmente encontrei uma pílula medicinal. Daoist Kai, por favor, ajude-nos e fujamos juntos. O rosto de Shen Yilin estava pálido e parecia que ela poderia desmaiar a qualquer momento. Se ela não tivesse um talismã de alto nível protegendo seu corpo, ela teria sido morta há muito tempo pelas agulhas quebra-ossos dos guardas invisíveis extraordinários das sombras. Portanto, mesmo sabendo que Daoist Kai estava saqueando o cadáver, ela ainda fingiu ser ignorante e pediu ajuda. Farei o meu melhor. Daoist Kai sabia que não tinha mais chance de saquear secretamente os cadáveres. Ele só poderia ativar seu tesouro Dharma de batedor de rabo de cavalo, fazendo com que um círculo de raios se espalhasse. Em meio ao crepitar dos relâmpagos, ele se preparou e foi ajudar. Com a ajuda de um cultivador de refinamento de Ki de 10º nível, o velho Dou e os outros que poderiam ser mortos a qualquer momento, poderiam finalmente respirar. Neste momento, a energia espiritual de Wu Shenzi e Chansunji havia se esgotado muito, e sua condição era ainda pior do que Shen Yilin e os outros. Eles não podiam nem mesmo ativar seus artefatos do Dharma e não eram mais uma grande ameaça. Eles só podiam lutar de perto. No entanto, o guarda-sombra invisível extraordinário ainda estava em bom estado. Ele era um super-humano do estabelecimento da fundação. Mesmo que sua força já estivesse bastante esgotada, seu poder ainda era 10 vezes maior que o deles. Além disso, eles já estavam exaustos. Daoist Kai sozinho não poderia resistir ao inimigo por muito tempo. Irmão Kai, mesmo que seu feitiço do tipo relâmpago não possa ferir este guarda-sombra invisível extraordinário, definitivamente não é um problema se você quiser paralisá-lo. Trabalhe comigo. Vou usar meu feitiço do tipo madeira para prendê-lo e poderemos escapar. O ancião Dou sugeriu, dado que apenas os guardas-sombra invisíveis extraordinários eram uma ameaça agora. Claro, esses caras são todos controlados pela habilidade Crowd Control do Old Nigatmari. Eles param até ficarem exaustos ou até serem mortos. Daoist Kai parecia cauteloso: com nossas habilidades, não podemos acordá-los. O poder desta extraordinária habilidade de estabelecimento da fundação é tão profundo quanto o mar. Definitivamente não podemos esgotá-lo sozinhos. Só podemos pensar em uma maneira de prendê-los. Vou usar o poder do talismã para detê-lo primeiro. Se apresse. Shen Yilin acenou com a cabeça e tomou a iniciativa de dar um passo à frente e pular na frente da guarda sombria invisível extraordinária. As agulhas de quebrar ossos do guarda-sombra invisível extraordinário fizeram com que o talismã de sino dourado em seu corpo se quebrasse em vários lugares. Os outros dois cultivadores Konat bloquearam Chansunji e Wu Shenzi. Vou atacar primeiro. Daoist Kai usou seu artefato Dharma para se proteger. Então, ele pegou uma espada de madeira de pêssego e cantou um encantamento. No segundo seguinte, o Ki espiritual do céu e da terra flutuou e uma bola de luz apareceu na ponta da espada. Rachadura. Rachadura. Chiar. Chiar. A noite escura foi perfurada por relâmpagos e trovões, como se muitos pássaros gritassem com urgência. Uma bola de trovão rapidamente se condensou. No entanto, quanto maior a bola de trovão, pior a expressão de Daoist Kai se tornou. Era óbvio que esse feitiço consumia muito de sua energia. Ele realmente conhece técnicas de raios. Isso é ainda mais feroz e dominador do que as técnicas de fogo. Não é de admirar que ele não tenha sido controlado pelo feitiço do velho pesadelo. Song Shi observou de lado com uma expressão surpresa. Enquanto Daoist Kai estava condensando o poder do raio, o ancião Dou também começou a entoar um encantamento. Um círculo de densa luz verde apareceu, cheio de vitalidade. Estrondo. O poder da guarda sombria invisível extraordinária era aterrorizante. Ele enviou Shen Yilin voando com um soco e quase quebrou o escudo dourado em forma de sino em seu corpo. Rápido, não aguento mais. Shen Yilin gritou em alarme. O poder de seu talismã já estava à beira do colapso. Estava se transformando e distorcendo violentamente. Se ele atacasse novamente, ela seria espancada até virar uma polpa. Apresse-se e esquive-se. Trovão mágico dos 9 céus, vá. Daoist Kai gritou em voz baixa e cortou com sua espada de madeira de pêssego. Uma bola de raio do tamanho de sua cabeça brilhou e voou em direção ao guarda-sombra invisível extraordinário. Houve um grande estrondo. A ofuscante luz branca brilhou intensamente e cobras relâmpago dispararam ao redor dele. Todo o corpo do último estava coberto de essência vital azul.
Embora sua defesa fosse uma barreira muito forte, ainda não era comparável à proteção dos artefatos e talismãs do Dharma. Sob o poder do raio Yang extremo, a energia elementar azul foi rompida. No entanto, o poder do feitiço em si também se dissipou muito depois disso. Ele pousou na frente do guarda-sombra invisível extraordinário, estilhaçando suas roupas e deixando uma ferida carbonizada em seu peito. No entanto, o corpo dessa pessoa estava brilhando com uma luz preciosa. Ficou claro que ele havia cultivado um corpo de tesouro. No final, o poder do trovão não causou muitos danos, apenas conseguindo paralisar seu corpo momentaneamente. Neste momento, o ancião Do formou um selo de mão e gritou, enredamento de múltiplos espinhos. A luz verde pousou no chão e espinhos tão grossos quanto um braço cresceram do nada. Eram 9, e eram como cobras venenosas rastejando do chão. Eles envolveram o guarda-sombra invisível extraordinário com força, tornando difícil para ele se mover. Vamos! Dao Istikai se virou e correu. Espere por mim. O ancião Do ofegou enquanto seguia. Os outros 2 especialistas do Conat não hesitaram e escaparam rapidamente. Shen Yilin olhou para Wu Shenzi. Afinal, esse cara era da mesma seita que ela. Ela se aproximou e o nocauteou. Então ela cerrou os dentes e o carregou. Quanto a Chansung-ji, ninguém se importava com ele. Neste momento, ele ainda estava xingando debilmente. Quando Shen Yilin e os outros acabaram, uma placa de jade apareceu de repente no ar. Depois que pousou no chão, o cenário a 30 metros de repente se distorceu. Imediatamente uma névoa se levantou e envolveu o guarda-sombra invisível extraordinário, separando-o dos outros que estavam se libertando e formando um espaço de formação de matriz. Song-Shi apareceu na névoa. Ele olhou para o talismã da invisibilidade, que estava muito mais escuro e caminhou em direção a Chansung-ji com um sorriso frio. Dada uma oportunidade tão boa, se ele matasse Chansung-ji agora, ele nunca mais seria ridicularizado por ele. Sovosh! Um flash de luz de uma espada brilhou e a cabeça de Chansung-ji caiu. O último gritou, minha cabeça, minha cabeça. Está bem. Estou apenas sonhando. Minha cabeça vai crescer mais tarde, hehe. Chansung-ji se consolou com um sorriso. Ele ainda era sonâmbulo, mas seus olhos estavam lentamente se fechando para sempre. Assim, em seu sono, Chansung-ji perdeu a vida. Um pé apareceu ao lado dele. Song-Shi olhou para a cabeça de Chansung-ji e murmurou, você não está sonhando. Você está realmente morto. Song-Shi sorriu. Para você morrer assim, vou pegar leve com você. Aquela cadela Song-Jia tem que encontrar um novo namorado agora, preciso dizer a ela para não encontrar alguém como você da próxima vez. Caso contrário, se eles me provocarem como você fez, terei que matá-los novamente. No entanto, os métodos deste velho pesadelo são realmente aterrorizantes. Ele ainda não escapou de ser controlado até sua morte. Mas isso é bom para mim. Você não pode me culpar por matá-lo agora. Song-Shi tinha uma expressão de medo. Esta foi a primeira vez que ele encontrou um método de controle da mente tão estranho. Era ainda mais estranho do que a chamada hipnose. Afinal, não foi apenas uma pessoa que foi morta desta vez, mas mais de 30 pessoas. Sem nenhum método especial, eles foram usados como ferramentas para matar aos outros em seus sonhos, o que resultou na morte deles na batalha. Não posso arriscar encontrar aquele velho por enquanto. Vai ser problemático se eu for o alvo dele. Com um olhar de medo, ele se virou e olhou para o cara que já havia quebrado os espinhos. Seu olhar era frio. Extraordinário cultivador do estabelecimento da fundação. Eu quero ver o quão poderoso você é. Ele se aproximou, mas não tomou a iniciativa de cometer suicídio. Desta vez, ele estava preparado para lutar contra esse cara. Mesmo se ele morresse, ele morreria apenas durante a batalha. Capítulo 82 Grande Mestre, alimente-me. A guarda sombria invisível extraordinária ainda estava em um pesadelo. Quando Song-Shi se aproximou, a agulha de quebrar ossos pousou em sua mão e ele esfaqueou Song-Shi como se fosse uma adaga. A técnica de assassinato de curto alcance dessa pessoa era bastante impressionante. Seus movimentos não eram nada desleixados. Song-Shi subconscientemente se esquivou, mas uma ferida ainda apareceu em sua clavícula. Artistas marciais extraordinários são de fato bastante destrutivos quando em combate corpo a corpo. Song-Shi levantou a mão e usou sua palma de areia de ferro. No final, apenas deformou a verdadeira essência protetora da outra parte, enquanto sua garganta foi inexplicavelmente perfurada pela Bone Break Needle. Esta pessoa passou por um treinamento especial. Percebendo a diferença entre os dois, Song-Shi perdeu sua chance e foi arremessado por um soco do guarda-sombra invisível extraordinário. Quando o sangue saiu de sua boca, ele caiu no chão e morreu. 3 segundos depois, Song-Shi se levantou novamente com uma expressão séria. Após o combate inicial, ele percebeu que não era muito inferior à outra parte em termos de força e defesa. No entanto, ele não conseguiu nem durar uma rodada em combate corpo a corpo. Isso só poderia significar que a experiência de combate dessa pessoa estava muito acima da dele. A experiência de Eiduzi é tendenciosa para Gu e Veneno, ele é inferior a mim no combate corpo a corpo, mas essa pessoa é um mestre do dão marcial que experimentou centenas de batalhas. Song-Shi suspirou. Aqueles que cultivavam artes marciais eram coletivamente chamados de artistas marciais. No entanto, no caminho das artes marciais, também havia títulos respeitosos. Por exemplo, os cultivadores pós-natais seriam chamados de artistas marciais, e os cultivadores Konati eram respeitosamente chamados de mestres.
Se alguém alcançasse o reino do estabelecimento da Fundação Extraordinária, seria uma figura de nível de grande mestre que poderia estabelecer uma seita. Esse tipo de pessoa estava na verdade agindo como guarda de Chansung-ji. Isso realmente mostrou quão poderoso era a pessoa por trás de Chansung-ji. Felizmente ele não o matou na frente de todos com Fire Python Talisma na torre da cidade em um momento de impulso. De outra forma, claro, matá-lo não parecia grande coisa. Enquanto seus poderes não fossem selados, morrer algumas vezes não era grande coisa. No entanto, as poucas pessoas de sua família provavelmente seriam mortas. Ele não havia chegado ao ponto de não se importar com sua família. Ele tinha que considerar essas coisas por enquanto. Afinal, até mesmo Eiduzi poderia matar toda a sua família por vingança. Se aquele virtuoso Rei Fênix se vingasse e não matasse todas as 3 gerações da família Song, ele provavelmente estaria deixando de lado seu status de rei. Song-Shi ponderou e caminhou em direção ao guarda-sombra invisível extraordinário novamente. Anteriormente, ele sentia que a diferença entre ele e essa pessoa era apenas o nível de cultivo. Agora, parecia que a diferença entre eles era bem grande. Morrer, os olhos de Song-Shi estavam cheios de intenções assassinas. Desta vez, ele tirou a espada do cavaleiro. A aura afiada se transformou em um poder semelhante ao vento que o envolveu. Sopro, uma luz fria emergiu da rajada de vento. Com uma onda de essência vital azul, a rajada de vento se dissipou com um estrondo. Song-Shi sentiu uma dor no pulso, como se tivesse sido mordido por uma cobra venenosa. Imediatamente, o sangue jorrou. Sua técnica de espada foi realmente quebrada. Em meio ao choque, uma luz fria brilhou sobre ele e ele morreu novamente. Embora sua morte tenha ocorrido principalmente porque o artefato Dharma da outra parte o contivera, ele ainda estava bastante chocado com o fato de a habilidade da espada do vento de vento que ele havia acabado de dominar ter sido quebrada tão facilmente. Na frente desse cara, ele sentiu que seus movimentos eram tão desajeitados quanto os de uma criança. Após reviver, ele viu que havia muitos arranhões em sua Gentleman Sword. Ele respirou fundo e se concentrou. Ele carregou novamente e fixou seu olhar nas ações da outra parte. Ele percebeu que quando o guarda-sombra invisível extraordinário atacou, a agulha quebra-ossos parecia ter ganhado vida e se transformado em uma cobra venenosa sob seu comando. A ponta da agulha era como uma presa venenosa. Seus movimentos eram rápidos, misteriosos e imprevisíveis. Seu poder era incomparavelmente condensado e exibia a técnica de romper qualquer superfície de forma impressionante. Por que estou tendo uma sensação tão estranha ao assistir? Poderia ser este o decreto divino que o ancião Qin mencionou? Song-Shi estava imerso em pensamentos. Ele decidiu tratar o ataque desse sujeito como uma cobra venenosa e atacou. A ponta de sua espada perfurou a agulha quebra-ossos por 7 polegadas e com um estrondo, ele bloqueou com sucesso. As chamas irromperam e dançaram quando outro pedaço de sua espada de cavaleiro se desfez. Song-Shi não se importou nem um pouco, pois ele adivinhou agora o que era o chamado decreto divino. O decreto divino era algo que seguia aproximadamente a natureza do nome da habilidade no mundo. Por exemplo, a Gust Wind Sword tinha que seguir as regras do vento. A técnica de acupuntura dessa pessoa, que era como uma cobra venenosa, também deveria seguir as características de um ataque de cobra venenosa. As regras do Gust Wind, as regras da cobra venenosa. Já entendi. Os olhos de Song-Shi ficaram cada vez mais brilhantes. Ele sentiu cuidadosamente o movimento das rajadas de vento que foram varridas durante a batalha. Sua técnica de espada tornou-se instantaneamente suave e natural, e gradualmente não havia vestígios de seus movimentos. Seus olhos se iluminaram. Ele injetou Nine Young True Energy na espada e a circulou de acordo com as regras do vento. Ele então gritou em voz baixa, espada de Gusto. As correntes de ar escaldantes giraram rapidamente em torno de sua espada. Com Song-Shi como ponto de referência central, rajadas de vento irromperam instantaneamente. Todo o poder reunido em um ponto e esfaqueado em direção ao guarda-sombra invisível extraordinário. Estrondo. Flechas de redemoinho de fogo carmesim de espadas com mais de 10 metros de comprimento apareceram um após o outro com uma aura surpreendentemente dominadora. A luz azul nos corpos dos guardas-sombra invisíveis extraordinários flutuou e se fundiu na agulha quebra-ossos. Instantaneamente condensou-se em uma enorme cobra venenosa. Ele torceu seu corpo e abriu sua boca e os dentes venenosos piscaram com uma luz fria enquanto ele mordia em direção à rajada vermelha de redemoinho de fogo. Estrondo. A cobra venenosa e a rajada de fogo do redemoinho colidiram, provocando uma onda caótica. O chão quebrou centímetro por centímetro, e os prédios próximos se despedaçaram e desabaram com um estrondo. Fragmentos rolaram e se espalharam por toda parte com o tremor secundário. Até mesmo a névoa da formação Arei se dissipou ligeiramente com a colisão, revelando a figura de Song-Shi se afastando. O guarda-sombra invisível extraordinário à sua frente também deu meio passo para trás. Haha, então é assim. O chamado decreto divino segue as regras do céu e da terra e é semelhante aos feitiços. No entanto, essas regras são regras da natureza que precisam ser compreendidas por si mesmo. Na verdade, não é tão difícil afinal. Song-Shi riu alto. Ele não percebeu a verdadeira extensão de quão poderosa era sua compreensão. Mesmo que outros encontrassem o truque, seria difícil para eles entender o decreto celestial do poder Gusto tão rapidamente. Jin, parabéns por aperfeiçoar a Gust Wind Sword. Você foi recompensado com uma chance de ganhar na loteria. A notificação do sistema apareceu. Song-Shi cultivou com sucesso essa técnica de espada com perfeição e oficialmente tinha um poder divino menor adicional. Embora fosse apenas o poder divino inferior do primeiro grau de nível mais baixo, seu poder não era inferior à técnica da bola de fogo. Além disso, seu poder pode ser controlado por Song-Shi e liberado muito rapidamente.
Não havia necessidade de formar selos. Agora Song-Shi poderia gerar bola de fogo sempre que lutasse com a espada. Esse efeito era completamente diferente de gerar e jogar propositalmente uma bola de fogo em alguém. Rachadura. Antes que ele pudesse rir, a espada do cavalheiro na mão de Song-Shi se partiu em duas com um som de partir o coração. No final, a arma do tesouro de alto nível não resistiu à colisão com o artefato da arma de alto nível e quebrou. Song-Shi só poderia guardá-lo. Ele levantou a mão e agarrou o ar, fazendo com que uma espada voadora aparecesse. Quando ele viu que a espada voadora tinha apenas 30 centímetros de comprimento, seu rosto se contorceu. Tais artefatos da arma de baixo nível não tinham a função de aumentar quando desejado. Se ele não precisasse de uma espada para matar seu inimigo agora, ele só poderia usar esse artefato como uma adaga. Ele não tinha muita experiência em usar uma adaga, então naturalmente não poderia usar isso para lutar. Ele levantou a mão e aguardou, sacando um grande sabre. Esta era apenas uma arma preciosa de alta qualidade em vez de uma arma do tesouro, mas pelo menos não iria quebrar em um curto período de tempo. Ele fechou os olhos e relembrou a cena da tempestade em sua mente. Clang! Com um flash do sabre, Song-Shi saltou e cortou impiedosamente. Clang! O guarda-sombra invisível extraordinário segurou a agulha de quebrar ossos horizontalmente e bloqueou facilmente o sabre. No entanto, os intermináveis raios de sabre eram como uma tempestade que o afogou em um piscar de olhos. Ao contrário das técnicas de espada em constante mudança, as técnicas de sabre eram mais abertas e poderosas. Eles eram imponentes e tinham o espírito de rios envolventes e mares agitados. O sabre de tempestade era um estilo típico de técnica de sabre. Incorporou as características da tempestade sem fim e foi penetrante. Seus ataques eram muito dominadores e ferozes por natureza. Se alguém não pudesse resistir a um único golpe, eles seriam desmembrados pelo sabre caótico. O extraordinário guarda das sombras invisíveis era de fato um extraordinário grande mestre das artes marciais. Mesmo estando envolvido por raios de sabre que enchiam o céu, ele ainda podia lidar com eles com calma. Se eles não estivessem lutando, essa cena pareceria que um grande mestre de artes marciais estava alimentando Song-Shi. No entanto, este também foi o caso. Song-Shi estava crescendo rapidamente em seu conhecimento de combate enquanto lutava com este grande mestre. Sua falta de habilidades de combate corpo a corpo aumentou rapidamente para o nível que ele deveria ter em sua força atual, e até o ultrapassou. Sabre da tempestade. Quando o raio do sabre se tornou extremamente denso, Song-Shi gritou. O feixe de sabre no vazio condensou-se em manchas de luz que então choveram como uma tempestade. Capítulo 83. Corpo do Dharma de grau médio. Din, din, din. Em um instante a agulha quebra ossos e o sabre colidiram centenas de vezes, fazendo com que faíscas voassem. Depois de um tempo, Song-Shi deu um passo para trás. Esse cara realmente resistiu. Ele é realmente bastante capaz. Song-Shi caiu no chão e ofegou. Essa pessoa era como um lago profundo. Sua força era flexível e infinita e não importava como Song-Shi atacasse, ele poderia neutralizar tudo isso. Sua força e movimentos não são muito diferentes. A diferença entre mim e ele ainda está em termos de nossa energia. A energia elementar dessa pessoa é muito mais forte que a minha. Depois de adicionar o poder do artefato Dharma, seu poder é extraordinário. Song-Shi analisou a diferença entre os dois. Sejam cultivadores ou artistas marciais, as diferenças entre os diferentes reinos eram aproximadamente semelhantes. A energia nos corpos dos cultivadores pós-natais, conatos ou de refinamento de Ki estava toda em estado gasoso. A diferença era que o primeiro era chamado de Ki genuíno, enquanto o último era energia espiritual. Se um artista marcial chegasse ao reino extraordinário, seu Ki genuíno se transformaria em essência verdadeira. Depois de atingir o reino do estabelecimento da fundação do refinamento de Ki, sua energia espiritual se transformaria em essência espiritual. Ambos poderiam então ser chamados de energia da essência. Se eles continuassem avançando, a diferença entre a força de um artista marcial e um cultivador imortal desapareceria. Depois de alcançar o reino do estabelecimento da fundação, ambos seriam capazes de condensar sua força em um estado sólido. É que os cultivadores de artes marciais costumavam chamar esse estágio de núcleo verdadeiro, enquanto os cultivadores imortais o chamavam de reino do núcleo dourado. Mas, na verdade, o poder desse reino era o poder nomológico. Houve uma diferença qualitativa entre as três energias de Ki, origem e Dharma. Portanto, embora o corpo do tesouro de Song-Shi fosse muito poderoso, ele não poderia derrotar facilmente este mestre do dão marcial, mesmo depois de usar dois pequenos poderes divinos seguidos. Se fosse uma comparação entre as artes do Dharma e os artefatos do Dharma, ele estaria em desvantagem. Felizmente, esse cara era um mestre do dão marcial e seu artefato Dharma e feitiços eram muito comuns. Meu corpo físico é mais forte que o dele. Posso esgotá-lo até a morte. Song-Shi só poderia usar esse método estúpido. Com um flash de seu sabre, ele atacou novamente. Depois de uma rodada, um som nítido soou novamente. Depois de um ataque tão violento, a arma preciosa que ele acabará de sacar não resistiu à força dela e quebrou em pedaços em sua mão. Sem sua arma, a força de combate de Song-Shi diminuiu claramente. A agulha quebra-ossos atacou de um ângulo estranho. As pupilas de Song-Shi se contraíram quando ele se concentrou em sua trajetória. Ele se esquivou para o lado e usou Phantom Image Step, fazendo com que sua figura se transformasse em uma sombra. Sovosh. De repente, sua sombra se estilhaçou e se dissipou. Song-Shi apareceu misteriosamente atrás da outra parte. Ele circulou a técnica do elefante-dragão e a verdadeira energia vermelha flamejante surgiu em seu corpo. Rapidamente, ele formou um selo com a mão esquerda. Lu, o ar ao seu redor flutuou e um elefante de fogo se condensou em sua mão.
Era enorme, como um elefante de verdade, mas todo o seu corpo ardia com o poder do fogo. O extraordinário guarda sombrio invisível levantou a outra mão e uma grande onda apareceu, transformando-se em uma enorme onda que correu em direção ao elefante de fogo. O elefante de fogo colidiu com a enorme onda. Em meio ao som ensurdecedor, as chamas foram apagadas pela enorme onda e o corpo do elefante se despedaçou. Ele também tem um poder divino. Sung-Shi ficou chocado. Então ele imediatamente lembrou que desde que ele conhecia 2 poderes divinos menores, a outra parte provavelmente também dominou alguns. Além disso, seu poder divino era muito poderoso. Não só quebrou o poder da arte do elefante dragão, mas também varreu Song-Shi no ar. Ele sentiu como se estivesse envolvido por uma onda real. Ele não conseguia nem respirar. Seu corpo convulsionava incontrolavelmente e ele não podia mais usar os passos da imagem fantasma. Merda! Sung-Shi sentiu que algo estava errado. Sua vantagem era que seu corpo físico era forte, mas uma vez que seus movimentos fossem restritos, ele se tornaria um alvo fácil para os outros. Sovosh, o guarda sombrio invisível extraordinário, usou a agulha quebra-ossos como uma ferramenta para assassinato e a jogou fora. Ele perfurou a glabela de Song-Shi e passou pela parte de trás de sua cabeça antes de voar de volta controlado pelo guarda-sombra invisível extraordinário. Song-Shi morreu no ar. Quando seu cadáver caiu no chão, o buraco sangrento entre as sobrancelhas desapareceu. Ele saltou e correu novamente sem qualquer hesitação. Ele não tinha mais armas para praticar suas habilidades de combate com armas por enquanto. Então ele só podia praticar suas técnicas de movimento e técnicas de palma. Com um passo, 4 sombras instantaneamente saíram correndo. Este foi o efeito do passo da imagem fantasma aperfeiçoado. As 4 imagens do Phantom foram suficientes para deslumbrar e confundir as pessoas. Sob o controle de multidão do Old Man Nigatmari, o extraordinário Invisible Shadow Guard realmente parecia estar lutando contra alguém em um sonho. Depois de ver os métodos de Song-Shi, ele cortou diretamente para frente com a agulha de quebrar ossos. Um arco de luz fria se espalhou e cortou horizontalmente todas as sombras. Song-Shi deu um pulo e as imagens do Phantom seguiram o exemplo, desviando da luz fria. Rachadura. A luz fria cortou uma parede atrás dele ao meio. A metade superior deslizou para o chão, levantando um anel de poeira. Sem quebrar a técnica de movimento de Song-Shi, o guarda sombrio invisível extraordinário brandiu suas agulhas de quebrar ossos como pincéis, enviando feixes frios um após o outro. Puxi. Uma imagem do Phantom foi cortada em pedaços, mas Song-Shi também fechou com sucesso a distância entre eles. A palma de areia de ferro atingiu seu peito, e a essência vital do elemento água azul da guarda sombria invisível extraordinária foi quebrada centímetro a centímetro pela palma de areia de ferro de Song-Shi. O guarda-sombra invisível extraordinário foi enviado voando. Assim como Song-Shi pensou que ele tinha vantagem desta vez, a essência primordial azul de repente se transformou em uma piton que o enredou e a Bomb Break Needle disparou em sua direção. Droga, ele intencionalmente deu um golpe na palma da minha mão para distinguir qual era o meu verdadeiro corpo. Era tarde demais para Song-Shi reagir. Ele havia sido morto novamente. Ele havia aprendido com todos os seus erros e sabia como uma verdadeira batalha era complicada. Mesmo que ele tivesse a vantagem na superfície, a situação sempre poderia mudar no momento seguinte. Se não fosse pelo fato de ter um sistema imortal, sua curta vida não teria sido tempo suficiente para ele aprender. Depois de reviver novamente, Song-Shi tornou-se muito mais cauteloso. Sem um ataque de morte certa, não posso dar a ele uma chance. Mesmo se eu tiver um ataque de morte certa, ainda tenho que ter cuidado. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer no próximo momento. Depois que sua mentalidade mudou, Song-Shi começou a lutar contra o extraordinário Invisible Shadow Guard com a ajuda de seu Phantom Image Step. Depois de se familiarizar com o estilo de combate dessa pessoa, a eficiência de esquiva de Song-Shi continuou aumentando. Por um momento foi como se várias imagens do fantasma estivessem atacando o guarda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ele percebeu que depois que seu Vajra Dharma Bori fosse totalmente ativado, desde que ele não entrasse em contato direto com a ponta dos artefatos do Dharma da outra parte, não haveria nenhum dano causado a ele mesmo quando ele colidisse com ele. Isso permitiu que ele usasse suas habilidades em artes marciais, a um Fettered Hand, que era extremamente versátil. Combinado com os passos da imagem fantasma, ele conseguiu cercar completamente o guarda-sombra invisível extraordinário. Depois de 10 rodadas, os olhos de Song-Shi estavam frios quando ele casualmente enviou seu guarda-sombra invisível extraordinário voando com um golpe de palma, enquanto ele conseguia evitar o contra-ataque subsequente ileso. Já estava na hora. Song-Shi murmurou e olhou acima de sua cabeça. O céu já estava claro. Era a hora de enviar esse cara para a vida após a morte. Agora que ele estava familiarizado com os métodos desse cara, ele poderia matar essa pessoa a qualquer momento. Antes de matá-lo, no entanto, ele teve que fazer uso total de sua letalidade. Com o pensamento, sua True Energy parou de fornecer energia para a runa de diamante em seu peito. Imediatamente a luz dourada em seu corpo diminuiu e seu nível de defesa foi reduzido ao mínimo. Depois de dissipar o poder rúnico do Vajra Dharma Bori, Song-Shi caminhou calmamente em direção aos extraordinários invisíveis guardas das sombras que acabaram de se levantar.
Sem qualquer resistência a artefato especial do Dharma, como as agulhas de quebrar ossos, perfurou naturalmente sua cabeça. Ao perceber o comportamento anormal de Song-Shi, os olhos opacos do guarda-sombra invisível extraordinário piscaram por um momento. Então a flutuação foi coberta por uma névoa cinza. Sinceramente, Song-Shi sentiu que o guarda-sombra invisível extraordinário era um pouco azarado. Se ele não tivesse sido deliberadamente visado pelo Old Man Nigatmari com seu cultivo, ele poderia ter se libertado do controle de multidão há muito tempo. No final, o poder do feitiço em seu corpo era muito forte. Embora ele pudesse sentir algumas anormalidades, ele ainda não conseguiu se libertar desse pesadelo. Old Man Nigatmari não esperava que a pessoa que ele controlava fosse usada por Song-Shi para matar na fazenda. Se soubesse, não teria saído tão abruptamente. Song-Shi deitou-se confortavelmente no local para morrer. Depois de 100 vezes, a luz dourada em seu corpo brilhou intensamente. Seu Dharma Body de baixo nível foi atualizado para o nível médio. Capítulo 84. Técnica de clonagem. Jin, você foi morto fisicamente 300 vezes. Você despertou um corpo Vajra Dharma de nível médio. Seu físico aumentou em 300 pontos. A força de sua carne e ossos aumentou 2 vezes. Em meio à notificação do sistema, a luz dourada no corpo de Song-Shi condensou-se em 2 novas runas Vajra que apareceram em sua glabela e nas costas. 2 círculos de energia dourada se espalharam e se fundiram com a primeira camada do escudo. A espessura do escudo aumentou muito, pois sua defesa também aumentou muito imediatamente. Se o escudo de energia dourado original fosse tão fino quanto as asas de uma cigarra, então o escudo melhorado seria como uma gaze desta vez. A pele de Song-Shi também ficou ainda mais delicada, como ouro de alta qualidade, que emitia uma luz deslumbrante. A agulha quebra-ossos o atacou novamente. Jin foi repelido diretamente pela luz dourada do corpo de Song-Shi e deixou apenas uma marca entre as sobrancelhas. Não poderia mais romper a barreira protetora de Song-Shi. Song-Shi abriu os olhos que brilhavam com uma luz dourada. Ele olhou para suas estatísticas de atributos básicos. Raça, humana. Espírito, 634. Físico, 1085. Compreensão, 251. Talento, raiz do espírito do fogo de grau supremo, raiz do espírito dourado de grau supremo, iluminação do coração Dão, corpo Vajra Dharma de grau médio. Habilidade, palma de areia de ferro, perfeição, técnica do elefante dragão, primeiro iniciante, técnica de refinamento Yang, 8º nível, mão livre, perfeição, passo da imagem fantasma, perfeição, técnica divina dos 9 Yang, estágio intermediário do nível 2, formação de matriz, iniciante 24, técnica da bola de fogo, perfeição, espada do vento de rajada, grande maestria, sabre da tempestade, grande maestria, técnica secreta Yin Yang, realização menor, método de visualização da grande lua iniciante, técnica do corpo de luz, principiante. Energia, nova energia Yang verdadeira, 590. Pontos de atributo liberdade, 25. Chance de loteria, 3. Meu físico ficou muito mais forte novamente. Song-Shi murmurou. Depois de ter sido morto pelos guardas das sombras invisíveis extraordinárias pelas primeiras 10 vezes, ele recebeu 50 pontos de físico. Depois que seu físico subiu de nível, ele recebeu 300 pontos adicionais novamente. Seu físico já havia ultrapassado 1000 pontos. O Diamond Dharma Body aumentou a defesa de seus ossos e carne em 2 vezes. Agora seu corpo era comparável a artefatos de Dharma de alto nível e podia resistir aos artefatos de Dharma da outra parte que se especializavam em quebrar armaduras. Agora, acho que posso pegar qualquer artefato do Dharma com minhas próprias mãos. Song-Shi se levantou e se aproximou. O guarda-sombra invisível extraordinário lutou com Shen Yilin e os outros por um longo tempo, e também lutou com Song-Shi por dezenas de rodadas. Neste momento, depois de matar Song-Shi mais de 100 vezes seguidas, sua profunda reserva de energia da essência estava quase esgotada. Song-Shi deu a ele um ataque de curto alcance e bum! Ele foi lançado voando pelo tapa de Song-Shi. Até mesmo seus artefatos de Dharma caíram no chão. A figura de Song-Shi brilhou e com um estalo, ele quebrou o pescoço do homem. Ele havia matado com sucesso seu primeiro cultivador do estabelecimento da Fundação Extraordinária. Ele abaixou o corpo e tirou sua bolsa de armazenamento. Ele formou um selo e condensou o Ki espiritual do céu e da terra. Transformou-se em uma bola de fogo que ele jogou, que destruiu o cadáver. Depois de fazer isso, ele não teve pressa em dispersar a ordem. Em vez disso, ele continuou a usar o Array Formation Power como cobertura e começou a cavar buracos no pátio. Ele encontrou uma ferramenta na mansão e começou a cavar intensamente. Foi a primeira vez que Song-Shi enterrou cadáveres e ele o fez com muita seriedade. Enquanto o solo voava por toda parte, Song-Shi conseguiu cavar um enorme buraco. Song-Shi estimou que o espaço deveria ser capaz de conter dezenas de cadáveres. Daoist Kai disse que queria enterrar os mortos também, mas na verdade ele fugiu. Song-Shi amaldiçoou enquanto movia os cadáveres para o fosso. Então, ele agarrou o solo com a palma da mão e empurrou o solo sobre a cova para enterrar os cadáveres. Depois de fazer isso, ele bateu palmas e pisou na terra para planar a cova. Irmãos, eu cumpri minha promessa a vocês. Se vocês tiverem alguma insatisfação, vão encontrar Daoist Kai. Ele pegou suas coisas, mas não fez nada. Com isso, aproveitou as 3 novas chances de loteria que havia obtido. Ele não podia deixar de ser viciado em mortes no campo para obter chances de loteria. As recompensas da loteria eram muito interessantes. À medida que a roda dos 7 itens restantes se movia, Song-Shi empatou 3 vezes seguidas. Jin,
Parabéns por obter um anel de armazenamento. Jin, parabéns por desenhar a técnica de controle da espada da brisa. Jin, parabéns por desenhar a técnica de clonagem Wanqi. Sung-Shi ficou surpreso. Poderia a técnica Wanqi Clone estar relacionada com a lendária técnica dos três puros? Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Desta vez, ele desenhou 2 itens com os quais estava familiarizado e um que era uma habilidade desconhecida. Essa habilidade desconhecida o deixou bastante curioso. Ele rapidamente verificou suas estatísticas. Wanqi Clone Teshik, feitiço de alto grau. Condensa um avatar com energia que possui um certo nível de força. Quando aperfeiçoado, pode possuir 90% da força do reino de refinamento de Ki do corpo principal. Depois de ler a introdução, Song-Shi confirmou que não tinha nada a ver com a técnica dos três puros. Foi apenas uma técnica de clonagem comum. Se meu clone conseguir disfarçar meu corpo real, estarei mais protegido e seguro quando for para o Tribunal da Morte no futuro. Song-Shi estava muito feliz. Desta vez, desde que ele encontrou uma potência como Old Man Gatmari, que excedeu em muito seus padrões e habilidades. Ele estava extremamente preocupado que seu segredo fosse exposto. No entanto, se ele tivesse um clone para atuar como isca, ele suspeitaria menos ao cultivar mortes. Os outros 2 itens também não eram ruins. O anel de armazenamento era um tesouro Dharma de baixo grau. Continha 10 dimensões de espaço e podia armazenar um grande número de recursos. Ele esvaziou diretamente seus sacos de armazenamento e colocou todos os recursos mais preciosos dentro desta casca. A técnica final de controle da espada da brisa também não era simples. Era um feitiço de primeira linha que permitiria a Song-Shi voar em uma espada enquanto matava seus inimigos. Também lhe daria o poder de dividir montanhas e rios. Essas 3 coisas foram suficientes para beneficiá-lo muito no futuro. Song-Shi estava satisfeito. Ele correu e pegou o disco de matriz. Com um toque do pé, ele desapareceu. Não muito tempo depois ele deixou o pátio. Um uivo de um lobo soou fracamente de fora da cidade. Sovosh, uma sombra negra brilhou. Ao lado da enorme cova que Song-Shi acabará de enterrar, apareceu um lobo negro com a forma de um bezerro. Todo seu corpo estava cheio de uma aura negra e maligna e seus olhos estavam cheios de astúcia. Atrás dele, mais dos mesmos lobos negros apareceram um após o outro. Eles chegaram ao poço e começaram a cavar com suas garras. Os cadáveres que Song-Shi acabará de enterrar foram todos desenterrados. Muitos dos lobos negros revelaram expressões gananciosas. A saliva deles escorria e pingava no solo. Eles abriram a boca e mostraram suas presas afiadas. Então correram para frente e rasgaram a carne dos cadáveres. Um terrível som de mordida soou, e mais de 10 lobos negros começaram um delicioso banquete. Rugido. De repente, o lobo negro que era o líder da matilha rugiu com raiva e olhou para um determinado ponto. Uma sombra amarela brilhou daquele ponto e arrebatou um pedaço de carne da cova. No canto desmoronado do pátio, um lobo parecido com uma doninha sorriu e abaixou a cabeça para comer a comida em sua boca. Bestas ferozes com auras assassinas apareceram uma após a outra e começaram a lutar pela carne desses cultivadores. Era exatamente como os artistas marciais sentiam que comer carne de feras cruéis era saboroso. Para esses animais, a carne dos cultivadores era igualmente deliciosa. Os cadáveres que Song-Shi enterrou meticulosamente foram arrancados por um grupo de animais e devorados em um instante. 15 quilômetros de distância na ponta da Serra dos Mil Venenos. Shen Yilin e os outros sentaram-se de pernas cruzadas em uma caverna para se recuperar. Wu Shenzi, que estava ao lado deles, ainda não acordou. Depois que ele ficou inconsciente, ele foi amarrado com força por uma corda. Dao Shikai usou a desculpa de ser um guarda para ficar fora da caverna. Ele se escondeu atrás de uma rocha de 3 metros de altura e estava organizando seus ganhos com o saque do cadáver. Sou rico. Não é de admirar que digam que matar pessoas engorda. Acho que saquear cadáveres não é uma má alternativa a isso. Ele murmurou alegremente. Ele sentiu que os tesouros que obteve do cadáver desta vez eram suficientes para ele usar nos próximos anos. No entanto, as pílulas de estabelecimento da fundação não podiam ser compradas mesmo com elas. Ele ainda tinha que seguir Shen Yilin e correr o risco de completar a missão. O rosto de Dao Shikai caiu. Ele suspirou. É difícil ser um cultivador desonesto. É realmente muito difícil. Dao Shikai, você se esqueceu de fazer alguma coisa? A voz de Song-Shi de repente soou da pedra. Quando ele olhou para cima, a expressão de Dao Shikai escureceu imediatamente. Você finalmente chegou. Capítulo 85 Companheiro taoísta, por favor, aguarde. Dao Shikai deu um pulo e apontou para Song-Shi. Você é tão desonesto. Você só sabe como enganar as pessoas. Não sei do que você está falando, mas monges não mentem asterisco asterisco. Você não fez o que prometeu. Song-Shi semicerrou os olhos e disse com desdém. Você tem que me compensar. Afinal, eu ajudei você a terminar o que prometeu aos mortos. Não sou um monge. Por que devo cumprir minhas promessas? Dao Shikai foi extremamente desavergonhado e recusou a barganha que havia feito ao saquear cadáveres. Você me enganou também. Vamos encerrar o assunto. Se você fizer isso, não vou mais trazê-lo quando fizer boas ações no futuro. Song-Shi olhou para este velho sem vergonha. TSK, você faz parecer que faz boas ações, o tempo todo. Esse tipo de coisa não acontece com frequência de qualquer maneira. Dao Shikai franziu os lábios e não se incomodou. Percebendo que esse cara era um verdadeiro trabalho, Song-Shi não se incomodou em discutir mais. Se continuasse a discutir, seria exposto.
Song-Shi sentou-se de pernas cruzadas na rocha e esperou em silêncio. Neste momento, ele estava imerso em pensamentos. Em seu estado atual, não parecia ruim ser um cultivador livre e não afiliado. Com o sistema, ele poderia obter muitos recursos do sorteio. Ocasionalmente, ele também poderia saquear cadáveres enquanto fazia boas ações. Dessa forma, ele definitivamente seria capaz de ficar muito bem. Acontece que, como cultivador solo, ele não tinha acesso às notícias. Portanto, não seria fácil saber onde estava o perigo. Se os outros soubessem que o perigo estava chegando, eles fariam tudo o que pudessem para evitá-lo, mas ele sabia que o perigo era uma chance para ele cultivar mortes. O escritório secreto celestial e a sala de flores que o monge Shinjiwa mencionou fornecem aos cultivadores todos os tipos de informações. Talvez eles possam substituir meus métodos atuais de busca por perigo. Assim como Song-Shi estava pensando em como manter o equilíbrio entre ter liberdade e obter informações suficientes sobre onde está o perigo, Shen Yilin saiu e olhou para ele com um olhar confuso. Onde você estava durante o amanhecer? Song-Shi já tinha um contador para isso. Ele disse calmamente, eu fingi estar morto para evitar o perigo. Depois que escapei, descobri vestígios de você saindo e persegui você. Olhando para as roupas esfarrapadas de Song-Shi, Shen Yilin franziu a testa. Lembrei-me que o guarda-sombra invisível extraordinário e Chansung-ji saíram do seu quarto. É por isso que tenho que fingir que estou morto, disse Song-Shi com naturalidade. Ao ouvir isso, o taoísta Kai curvou os lábios. Ele não acreditava que fosse tão fácil para Song-Shi enganar Shen Yilin. Ele provavelmente contou com sua invisibilidade para escapar. Shen Yilin sentiu que havia algum segredo compartilhado entre o taoísta Kai e Song-Shi, então ela, com tato, não perguntou mais nada. Em vez disso, ela suspirou e disse, minha conexão com Sikon e o resto das tropas foi cortada. Eles provavelmente tiveram infortúnio e também morreram. A expressão de taoísta Kai mudou drasticamente, a intenção de recuar aumentou em seu coração. Pelo que aconteceu com ele, embora houvesse um extraordinário cultivador do estabelecimento da fundação liderando sua equipe, eles ainda acabaram em um estado tão trágico. Era muito possível que outra existência no nível de Old Man Nigatmari também tivesse atacado na noite passada. Comandante Shen, nesta situação, estamos apenas buscando a morte se passarmos. Uma voz antiga soou, o ancião Do cambaleou com 2 artistas marciais Konate sobreviventes ao lado dele. Também não estamos em um bom estado. O risco será ainda maior se continuarmos para trás. Isso mesmo. Eu usei a maioria das pílulas medicinais comigo. Eu não tenho mais suprimentos suficientes. Os outros 2 especialistas do Konate pareciam preocupados. Sung-Shi ficou animado quando soube que havia uma possibilidade de ele morrer. Vendo que essas pessoas não tinham intenção de continuar, ele de repente percebeu que provavelmente pagariam mais se ele continuasse, certo? Shen Yilin foi muito compreensivo e disse, se você puder investigar a situação e obter informações que possam obter a aprovação dos superiores, todos ainda poderão obter pelo menos 3 pílulas Konate e uma pílula do estabelecimento da fundação. O mais importante é a informação, mais generosa a recompensa. Essa recompensa generosa fez Dao esticar e a respiração dos outros acelerar. Song-Shi murmurou em seu coração. Esta foi provavelmente a remuneração que foi originalmente preparada para centenas de pessoas. Agora que não sobrou muito deles, essas recompensas pareciam extremamente generosas. Se todos estiverem dispostos, você pode se mover por conta própria. Contanto que você me diga as principais informações que obteve dentro de 4 horas, elas contarão para suas recompensas. Shen Yilin também não planejava sair novamente. Nesse momento, ela era a única que restava que podia se comunicar com o quartel-general. Se alguma coisa acontecesse com ela, realmente não haveria mais fonte de informação para o quartel-general. Irmãozinho Song, acho você um verdadeiro talento. Por que não formamos um grupo e vamos juntos? Dao Estikai olhou para Song-Shi com um sorriso. Ele tinha visto como Song-Shi podia ficar invisível. Esta investigação era praticamente perfeita para alguém como ele. Desde que obtivesse alguma informação, ele seria capaz de obter benefícios. Eu acho que é mais seguro ficar sozinho. Sung-Shi rejeitou o convite da outra parte. O Elder Do deu uma olhada profunda em Song-Shi. O cultivo desse jovem era inferior ao deles, mas ele estava na melhor condição no momento. Agora, parecia que ele se atreveu a arriscar para investigar, ou ele realmente não era simples e tinha alguns truques na manga, ou era um tolo. Shen Yilin pegou alguns talismãs de comunicação especiais. Este é um talismã de comunicação de baixo nível de uso único. Ele só pode enviar mensagens em um raio curto de 15 quilômetros. Aqueles que estão dispostos a assumir a missão podem vir e pegar um. Sung-Shi olhou para ele. Para ser honesto, ele não estava interessado nas pílulas Konate e nas pílulas de estabelecimento da fundação. As recompensas podem ser trocadas por outros recursos? Claro, basta trocar de acordo com o valor correspondente. Shen Yilin assentiu. Me dê um. Sung-Shi pegou um talismã de comunicação de baixo nível e perguntou, em que direção a força principal deveria estar? Noroeste daqui. Ao ouvir isso, Song-Shi se virou e saiu. Ele obteve muitas informações sobre a Cordilheira dos Mil Venenos das memórias de Eiduzi. Com base em sua localização atual, foi muito fácil encontrar o alvo que procurava. Deve ser muito perigoso lá. Eu deveria redefinir o local da ressurreição. O olhar de Song-Shi pousou nos arbustos ao longo do caminho. Ele decidiu escolher aleatoriamente um lugar escondido como ponto de ressurreição depois de caminhar por um tempo. Companheiro da Oist Song, por favor, espere.
Uma voz apareceu atrás dele. Dao Shikai tirou algo que ele pensou que poderia fazer o coração de Song-Shi vacilar. Quando Song-Shi ouviu isso, seu rosto se contraiu. Ele não pôde deixar de pensar em Shengonbaoji e a investidura dos deuses. A investidura dos deuses é um clássico famoso na China? Naquele mundo, aqueles que recebiam esse termo geralmente encontravam uma queda trágica. Existem realmente armas kármicas neste mundo? Mas, novamente, o que é pior do que a morte, certo? Companheiro taoísta Song, eu tenho uma técnica secreta da respiração da tartaruga, que me permite fingir de morto perfeitamente. Você está interessado nisso? Dao Shikai tirou algo que ele pensou que poderia fazer o coração de Song-Shi vacilar. Song-Shi não sabia o que dizer, mas ele estava realmente interessado nesta técnica de respiração da tartaruga. Às vezes não era adequado para ele se mover imediatamente quando foi revivido. Esta técnica secreta seria útil. Você não é honesto. Esqueça isso. Ele não foi muito tentado por essa coisa. No máximo, ele poderia trocar isso com suas recompensas da divisão de caçadores de demônios. Ele não acreditava que existissem coisas como técnicas secretas inatingíveis. Parece que você ainda tem algum preconceito contra mim. Na verdade, eu sou uma boa pessoa. Só que não tive a oportunidade de mostrar isso agora. Dao Shikai se sentiu arrependido. Ele revirou os olhos e disse, que tal isso? Se houver alguma notícia, compartilhe comigo e eu lhe darei a técnica secreta. Como é esse negócio? Isso pode ser considerado. Song-Shi não recusou essa oferta. Com o talismã da invisibilidade, ele poderia descobrir muitas informações facilmente. Isso é ótimo. Estas são as runas de comunicação que eu preparei. Com certeza, o companheiro da Song será capaz de investigar muitos segredos por ser invisível. Quando você fizer isso, você pode me dar alguns e me deixar trocá-los por uma pílula de estabelecimento da fundação. Dao Shikai sorriu e entregou o método de contato. Song-Shi olhou para esse cara e se preparou para negociar o acordo. Será que a sua técnica de respiração da tartaruga realmente vale uma pílula de estabelecimento da fundação? Está mais ou menos aí. Esta é uma técnica secreta taoísta de alto nível. Companheiro taoísta, você definitivamente não vai perder. Tudo bem, vamos ver como vai ser então. Depois que Song-Shi saiu, Dao Shikai se virou e perseguiu os dois especialistas Konat do outro lado. Companheiros taoístas, por favor, esperem. Ouvi dizer que vocês consumiram muitos suprimentos. Acontece que tenho muitas pílulas e talismãs aqui. Gostaria de saber se vocês estão interessados em trocá-los por informações? Capítulo 86. Corpo divino inferior. Depois que Song-Shi caminhou um pouco, a vegetação cresceu gradualmente. Logo estava cheio de grandes árvores de 6 a 10 metros de altura. Uma aura primordial imediatamente o envolveu. Havia até uma névoa entre as plantas que se condensava e não se dispersava. Depois de caminhar alguns quilômetros, ele encontrou uma enorme árvore com mais de 300 metros de altura. Parecia especialmente espetacular. Ele olhou surpreso e encontrou uma enorme bola de lama pendurada no tronco da árvore. Houve um zumbido ecoando, e muitas vespas pretas do tamanho de ovos estavam voando. Puta merda, uma vespa tão grande. Seria o suficiente para picar alguém até a morte. Ele estalou a língua maravilhado. Como esperado da Cordilheira dos Mil Venenos. Para encontrar uma criatura venenosa tão perigosa mesmo na periferia. É obviamente extremamente perigoso estar aqui. Este lugar não é ruim. Ele estabeleceu o ponto de ressurreição sob o ninho de vespas. Com um ninho de vespas tão grande, não deveria haver ninguém aqui. Assim como ele pensou que ninguém viria e provocaria um ninho de vespas, uma pedra brilhante desabou. Rachadura. A bola de lama, que era maior que uma casa, se despedaçou e caiu no chão. A pedra caiu no chão primeiro. Song-Shi deu uma olhada mais de perto. Na verdade, era uma pedra espiritual. Assim como ele ficou atordoado com a visão. Voz! Um zumbido irrompeu e uma nuvem negra de repente surgiu do ninho de vespas quebrado. Ele circulou no ar de novo e de novo furiosamente. Song-Shi ficou sem palavras. Alguém estava tão entediado que decidiu destruir o ninho de vespas? Ele rapidamente olhou para a pessoa que jogou as pedras espirituais. No céu, um enorme navio negro passou flutuando. Este navio tinha uma aparência antiga e tinha quase 1000 pés de comprimento. Tinha a forma de um peixe grande e tinha um sótão. Parecia um porta-aviões. No entanto, essa coisa não era um produto da tecnologia. Em vez disso, era um tesouro especial do Dharma no mundo do cultivo. Sua superfície foi gravada com runas misteriosas e frias que formavam uma complicada formação de matriz. Seu olhar mudou e ele rapidamente descobriu uma garotinha em uma saia curta preta na proa do navio. O último estava jogando outra pedra espiritual no chão. O culpado não era outro senão essa pessoa. Após uma inspeção mais detalhada, essa garota era tão delicada quanto um elfo. No entanto, ela era uma elfa malvada. Enquanto jogava as pedras, ela parecia extremamente animada, como um lírio-aranha em flor no submundo. Seus olhos eram negros como breu e brilhantes. Suas sobrancelhas eram curvas e sua pele era mais clara que a neve. Isso fez seus lábios cereja parecerem ainda mais vermelhos e era bastante atraente. Seus lábios vermelhos eram como uma ameixa carmesim de inverno contra a neve. No entanto, não importa o quão bonita ela fosse, não poderia esconder o fato de que ela não era boa. Neste momento, esta garotinha com um temperamento estranho estava sorrindo enquanto olhava para o zangado Song-Shi. Suas panturrilhas e pés expostos eram brancos e perfeitos enquanto balançavam alegremente. A quem pertence esse pirralho?
Por que ninguém a está disciplinando? Você não sabe que jogar coisas em grandes altitudes é muito perigoso? Sung-shi apontou para essa garota desconcertante e reclamou. Hehe, você está com muita raiva? Venha para o barco e me bata. Depois de ser repreendida por Song-shi, a garota sorriu alegremente como um pequeno demônio e começou a provocar Song-shi. Song-shi olhou para a distância entre eles. Ele ainda tinha que aprender a voar em uma espada para não poder voar para cima. Mesmo que ele realmente subisse, ele também não seria capaz de conquistá-la. No entanto, ele não perderia. Ele se preparou e disse, se você tem habilidade, desça e eu vou bater em você até que você clame por misericórdia. Você é tão interessante. Você ainda tem tempo para me repreender. Você não deveria estar fugindo agora? As vespas venenosas estão vindo para picar você. A garota riu. Parecia nítido, mas também tinha uma qualidade demoníaca que deixava os cabelos em pé. Nesse momento, Song-shi percebeu que algo estava errado. A luz acima de sua cabeça diminuiu de repente. Zumbido, zumbido. Uma grande nuvem de vespas se lançou sobre ele sob a árvore. Porra, garotinha, não me deixe pegar você ou vou bater na sua bunda até você chorar. Song-shi não esperava que vespas viessem até ele em vez de se vingar dessa garota. Ele melancolicamente cuspiu uma sentença dura, virou-se e correu. Assim que ele se esquivou, a nuvem negra passou por uma grande árvore. Imediatamente, o tronco da árvore ficou cheio de buracos. Então, com um som crepitante, foi corroído até ficar preto. Então, todo o tronco da árvore quebrou com um estalo. A expressão de Song-shi mudou. Ele não sabia se seu Dharma Body poderia suportar ser picado por essa coisa. Se ele não pudesse resistir, mas não morresse por um tempo, seria uma morte muito trágica. Ele rapidamente usou os passos da imagem fantasma e 4 sombras apareceram. Eles se deslocaram pela floresta e dispersaram bastante a perseguição das vespas venenosas. Logo, Song-shi foi engolfado pela densa névoa. Uma parte das vespas venenosas não o alcançou e circulou por um tempo antes de voltar. No navio negro, o sorriso da garota se transformou em insatisfação. Ele correu tão rápido. Eu queria vê-lo picado em uma peneira. Com apenas uma frase, ele poderia dizer que ela não era uma pessoa normal. Saudades de Yo-Yo, temos que ir. Desta vez, não seguimos as regras e matamos muitas pessoas da grande dinastia Qian. Os reis espirituais do reino provavelmente entrarão em um ataque de raiva e se vingarão. Um velho com roupas de linho saiu do pavilhão do navio e disse respeitosamente à garota. Se Song-shi estivesse aqui, ele seria capaz de reconhecer o velho como Old Man Nigatmari. Este velho que muitos cultivadores temiam era realmente tão educado com uma garotinha neste exato momento. Se alguém que não conhecesse a situação visse isso, provavelmente ficaria de queixo caído. Vovô Man, não podemos brincar mais um pouco? Acabei de encontrar um brinquedo interessante. Lu Yo-Yo chutou as pernas, fez beicinho com os lábios vermelhos e bajulou o velho. Senhorita, nós realmente não podemos. Eu tenho que garantir sua segurança. Old Man Nigatmari sorriu amargamente. Apenas matar alguns jovens notáveis da divisão de caçadores de demônios desta vez já foi o suficiente para deixá-los furiosos. Se eles soubessem que um recém-nascido Nine Nether Divine Body como você está aqui, receio que haverá problemas realmente grandes. Tudo bem, vamos. Jogaremos na próxima vez que encontrarmos essa pessoa. Lu Yo-Yo assentiu com pesar. Ela pulou da lateral do barco e voou em direção ao sótão sem tocar o chão. Song-shi foi perseguido por um tempo antes de conseguir se livrar de todas as vespas. Ele se virou e levantou o dedo do meio para o céu. Menina, é melhor você não me deixar te pegar. Caso contrário, vou deixar você saber o que é disciplina. Com raiva, ele chutou uma pedra. A pedra do tamanho de uma cabeça voou e atingiu um objeto humanoide. Seus olhos se estreitaram. Através da névoa, ele encontrou muitos cadáveres secos espalhados. Todos eles exibiam traços de combate. Embora parecesse ter acontecido não muito tempo atrás, não havia sangue algum. Song-shi sentiu seu sangue gelar. Esses cadáveres não poderiam ter morrido por serem sugados, certo? Ele odiava mais sofrer esse tipo de morte. Com um aceno de mão, um círculo de vento se formou sob sua palma. Afastou muito do nevoeiro com uma onda de calor, revelando um raio maior. Numerosos cadáveres jaziam no chão em uma bagunça. Armas, bandeiras e cavalos estavam misturados. Potes de ferro e restos de comida podiam ser vistos ao lado da tenda esfarrapada. Cal, cal. Nesse momento, alguns corvos ficaram alarmados com a repentina onda de vento quente. Eles voaram e soltaram grasnidos insatisfeitos enquanto olhavam friamente para Song-shi. Um cadáver seco ao lado dele de repente revirou os olhos. Um verme cor de sangue rastejou para fora. Seus tentáculos balançaram no ar por um momento antes de recuar. Este poderia ser o exército que suprimiu nossa rebelião? Song-shi murmurou. Pelo que parece, eles foram realmente exterminados. Capítulo 87. Eu tenho um contrato com o zumbi. Depois de escanear toda a área, Song-shi percebeu que toda a montanha estava cheia de cadáveres. Todos morreram miseravelmente. Esses caras são basicamente soldados comuns. Normalmente, eles não morreriam tão estranhamente mesmo em batalhas. Mas agora muitos deles morreram. Será que os cultivadores violaram as regras e os atacaram? Song-shi franziu a testa. Na grande dinastia Qian, era proibido aos cultivadores acima do reino pós-natal e do estágio intermediário do reino que refinemente matar pessoas comuns em grande escala. Os artistas marciais pós-natais abaixo não eram proibidos porque mais pessoas comuns poderiam ser cercadas e mortas. Na verdade, mesmo que ele não conhecesse as leis da grande dinastia Qian através das memórias de Eiduzi e de acordo com o senso comum, a regra deveria ser que um cultivador só pode lutar contra outro cultivador, enquanto as pessoas comuns só podem lutar entre si. Mesmo que ambos os lados tivessem cultivadores junto com os soldados comuns, logicamente falando, eles não se atacariam tão casualmente.
Mesmo que o fizessem, os cultivadores também não colocariam suas mãos tão facilmente nas pessoas comuns. No entanto, centenas de milhares de soldados pareciam ter morrido neste local durante a noite. Os cultivadores que os atacaram devem ter ultrapassado o reino do estabelecimento da Fundação Extraordinária. Talvez tenha sido o Velho Pesadelo e os outros reis do Reino do Núcleo Dourado que atacaram. Eles quebraram completamente as regras. Agora, os grandes oficiais da dinastia Qian não seguirão mais as regras. Eles vão começar a matar cultivadores também. Song Shi viu que a situação estava se deteriorando rapidamente. O mundo estaria em completo caos. Ele se aproximou e observou a situação, então percebeu que muitas pessoas estavam em várias posturas de luta antes de morrer. Alguns estavam estendendo a mão para agarrar algo e alguns rastejaram para frente de 4 com toda a força. Sem exceção, os soldados que morreram não conseguiram se afastar muito. Eles devem ter sido enganados por alguma coisa e não conseguiram escapar a tempo. Receio que o exército rebelde fingiu ser modesto para atrair o inimigo e então usou o ambiente venenoso da Cordilheira dos Mil Venenos para destruí-los todos de uma vez. Sung Shi deduziu o que havia acontecido. Ele abaixou o corpo e tirou uma agulha de prata para inserir no cadáver seco. Um fio de gás venenoso vazou. Envenenado. Ele examinou mais algumas pessoas e todas apresentavam sinais de envenenamento. Ele descobriu alguns pequenos pontos vermelhos ao lado da orelha de uma pessoa. Ele pensou em algo e injetou um traço de Nine Yang True Energy nessa pessoa. O poder do Yang Extremo imediatamente fez a cabeça do cadáver seco ficar vermelha. Uma aranha verde com cauda vermelha não aguentou mais e rastejou rapidamente para fora. Ele queria escapar, mas foi esbofeteado por Song Shi. O poder do fogo imediatamente o transformou em uma pilha de pó de carvão. Ele caiu no chão e tremeu antes de morrer no local. Há também o uso de insetos venenosos. Parece que não é tão simples quanto o gás venenoso. Song Shi estava imerso em pensamentos enquanto olhava fixamente para a espessa névoa na montanha. Esta era a Cordilheira dos Mil Venenos. Contanto que alguém tivesse os meios, eles poderiam facilmente convocar todos os tipos de criaturas venenosas e criar um ataque venenoso em larga escala de gás e criaturas. Se ele não estava errado, o inimigo primeiro usou a névoa venenosa para desarmar o exército e depois usou os insetos venenosos para matar aqueles que ainda estavam vivos. Como os soldados comuns poderiam resistir a esses 2 golpes fatais? Esta foi a primeira vez que ele sentiu que em um mundo com cultivadores, as guerras eram ainda mais cruéis do que ele sabia. Merda, o exército rebelde conseguiu uma vitória tão grande. Silken City provavelmente está com problemas. Ele voltou a si e rapidamente pegou seu talismã de mensagem, preparando-se para voltar para sua família depois de contar a notícia a Shen Yilin. Irmãozinho, aconselho você a não espalhar nenhuma notícia. Espere que eles verifiquem por si mesmos. Uma voz estranha e enrugada apareceu atrás de Song Shi, causando-lhe arrepios. Ele não se atreveu a agir precipitadamente. Ele se virou e viu uma múmia olhando para ele sem expressão com chamas vermelhas em seus olhos. O cadáver seco usava roupa simples e tinha um grampo de cabelo de jade preso na cabeça. Sua pele era vermelha e emitia uma aura escaldante. Claramente não era um soldado normal e sua aparência externa parecia mais com um estudioso, mas definitivamente não era uma pessoa normal. Sem contar que ele não percebeu quando se aproximou sorrateiramente, apenas as flutuações que emitia neste momento já davam ao seu sentido divino uma enorme sensação de pressão. Sua mente estava pesada, como se estivesse sendo pressionado por uma montanha. O que é isso? Não se parece com um humano, nem com um suposto zumbi. Sung Shi ficou chocado. Os zumbis que ele havia encontrado antes eram todos frios. Por que essa coisa estava tão quente como uma fornalha? Ah! Um grito fraco veio de longe. A expressão de Song Shi mudou. Será que os outros caras também estavam em perigo? Carinha, não se surpreenda. Sou um cultivador de cadáveres da linhagem Iderigami. Não sou um zumbi comum de baixo nível, nem sou um zumbi de outras linhagens. Naturalmente não estou com frio. O cadáver seco de estudioso parecia ter notado sua surpresa e tomou a iniciativa de se apresentar. Iderigamis. Sung Shi ficou chocado. Eiduzi não sabia muito sobre esses aspectos em suas memórias, mas desconfiava de tais existências. Porque seu veneno e Gu não tinham muito efeito sobre essas coisas e pessoas. Isso mesmo, Iderigami. Pertencemos a um dos 4 principais caminhos do cadáver. Eu já alcancei o reino do demônio carmesim de baixo nível. É aproximadamente equivalente ao reino do núcleo dourado ou ao rei das artes marciais entre os cultivadores humanos. A múmia assentiu. Os cantos de sua boca se curvaram levemente, como se ele estivesse sorrindo para Song Shi. Song Shi não sabia o que dizer. Ele ficou chocado ao conhecer uma existência tão especial neste momento terrível. Vendo que a outra parte não se moveu, ele perguntou surpreso: por que você simplesmente não me mata? Por que você está falando tanta bobagem? Com a força da outra parte, não havia necessidade de avisar Song Shi para não informar os outros. Não seria mais conveniente se ele simplesmente o matasse? É principalmente que eu acho você muito notável. O estudioso que se autodenominava um cultivador do demônio carmesim espremeu um sorriso rígido. Sua aptidão não é ruim. Você está interessado em se juntar à minha seita cadáver celestial e se tornar um Iderigami que pode viver para sempre, voar no céu e se enterrar no chão? O rosto de Song Shi se contraiu e ele ficou sem palavras. Que diabos? Na verdade, ele conheceu alguém que queria que ele se tornasse um zumbi. Este era realmente um mundo grande e estranho. Havia todos os tipos de pessoas e coisas estranhas. Sinto muito, não estou interessado. Ainda sou jovem e não apreciei o suficiente a beleza do mundo mortal. Ele recusou imediatamente.
Que piada! Só um tolo gostaria de se tornar um zumbi, sem mencionar que ele já era imortal para começar. Mesmo que ele não fosse imortal, ele não estaria interessado em se tornar algo que não fosse humano nem fantasma. Ser humano era tão horrível? Por que ele não gostaria de ser um humano, dado quão lindas garotas como Liu Rushui e Shen Yilin eram? Ele realmente queria perguntar se havia algo errado com a cabeça desse cara. Havia realmente alguma pessoa viva no mundo que queria ser transformada em cadáver e se tornar um Iderigami? Não tenha pressa em recusar. Como você ainda é muito jovem, é normal que relute em deixar o mundo mortal. Você pode mudar de ideia no futuro. O demônio carmesim sorriu. Que tal isso? Vamos assinar um acordo. No futuro, se o seu cadáver ainda estiver intacto, pode fazer parte da nossa linhagem Iderigami. Por quê? Sung-Shi ficou um pouco pasmo. Esse cara estava tão interessado em comprar seu cadáver? A competição é muito intensa. Se o cadáver de uma pessoa notável como você ainda estiver intacto quando você morrer no futuro, os vampiros definitivamente lutarão por seus cadáveres. O demônio carmesim suspirou. Song-Shi ficou sem palavras e só conseguiu descrever sua emoção atual com uma palavra. Droga! Ele não sabia se chorava ou ria. E se eu não morrer, mas me tornar um imortal? Não é tão fácil. Se eu pudesse facilmente me tornar um imortal, não teria escolhido me tornar um zumbi naquela época. Você só vai entender quando chegar ao fim de sua vida sem esperanças de romper. O demônio carmesim balançou a cabeça. Você não precisa ter pressa para recusar. Ter este contrato só será benéfico para você. Afinal, nem todos terão a chance de ter um contrato desses. O que tem para você? Sung-Shi ficou imediatamente interessado neste acordo, uma vez que ele não precisava cumprir nada neste contrato. Seria um desperdício não aceitá-lo. Daí ele começou a não se importar em fazer um pacto com os zumbis Iderigami. Por um lado, outros zumbis como os vampiros não serão capazes de sugar seu sangue. Além disso, após o contrato, você se transformará com sucesso em um zumbi quando chegar ao fim de sua vida útil. Você não terá que esperar que sua alma se dissipe antes de se transformar. Capítulo 88. Corpo dourado imperecível. Por exemplo, como a maioria dos zumbis não se transforma diretamente após a morte, eles não são mais a mesma pessoa que eram vivos. Quanto aos vampiros que se transformam após serem mordidos por outros vampiros, eles seriam controlados por outros e se tornariam seus vassalos. Cercado pelo estranho ambiente repleto de cadáveres, The Crimson Demon continuou falando sobre os benefícios prometidos do contrato. Quanto a você, se aceitar o contrato da linhagem Iderigami, poderá manter sua consciência se transformando diretamente em um zumbi quando morrer. Seu corpo será, portanto, imortal e desde que você não seja morto, basicamente poderá viver para sempre. Song-Shi ainda não ficou muito impressionado com esses termos. Afinal, o sistema já havia garantido um corpo imortal para ele. Ele franziu os lábios. Tudo o que você mencionou é algo sobre o qual não tenho controle. E se eu for espancado até a morte depois de me transformar em um zumbi? Bem, você não está perdendo se aceitar este contrato de qualquer maneira, está? O demônio carmesim retrucou. Se não fosse pelo fato de você ter cultivado um corpo do Dharma em uma idade tão jovem, eu não teria desperdiçado meu fôlego tentando convencê-lo a aceitar meu contrato. Uma percepção surgiu em Song-Shi. Ele sondou. E se eu ainda recusar? Então terei que matar você. Depois disso, vou enterrar seu cadáver no subsolo e esperar que você se transforme em um zumbi. As palavras calmas e as ações cruéis do demônio carmesim fizeram Song-Shi começar a suar frio. Ele não tinha medo da morte, mas tinha medo de que esse cara ficasse de olho em seu cadáver. O ponto de ressurreição que ele montou não estava longe daqui. Ele não sabia se a outra parte seria capaz de descobri-lo. Por que você não me dá um símbolo seu? Se eu tiver uma inclinação para ingressar no futuro, procurarei por você. Song-Shi sentiu que não estava em posição de recusar e decidiu dar um passo atrás. Sem chance. Pessoas como você são muito eficazes contra os outros discípulos da seita do cadáver celestial. Se eu deixasse você pegar meu símbolo e matar secretamente outros cultivadores de cadáveres, eu não seria seu bode expiatório? O demônio carmesim recusou diretamente e disse friamente, ou você concorda, ou você se transforma em um cadáver no local e eu planto você no chão como uma muda para se tornar meu zumbi. Meu Deus, ele é tão direto ao revelar o que quer. Ele realmente é um velho demônio. Sung-Shi pensou e perguntou curiosamente, quantos anos tem o sênior? Este último estava um pouco infeliz. Ele sentiu que esse garoto estava mudando de assunto novamente. No entanto, ele ainda respondeu, eu era um cultivador da dinastia anterior e cultivei por 500 anos. Depois disso, tenho sido um cultivador de cadáveres por quase 2000 anos. Song-Shi não sabia quantas vezes ele havia ficado sem palavras. Ele comentou desajeitadamente, velocidade de cultivo do sênior. O que há com esse olhar? O demônio carmesim olhou para Song-Shi. Jovem, você é realmente ignorante. Para ter um corpo imortal no caminho do cultivo de cadáveres, estou destinado a suportar a deficiência da lenta velocidade de cultivo. Já não é ruim se eu conseguir romper um reino em 1000 anos. Song-Shi murmurou em seu coração. Ainda está muito baixo. Meu corpo imortal do sistema pode melhorar mais rápido do que isso. Ele fingiu ser iluminado e disse, entendo. Eu me pergunto como devo me dirigir a você, sênior? Sutian. O demônio carmesim disse seu nome e disse impacientemente, não aguento mais suas bobagens. Você vai assinar um contrato comigo ou quer morrer? Um anel de fogo apareceu em seu corpo e sua poderosa aura vazou. Era tão forte que Song-Shi quase caiu no chão. Esqueça, eu só vou te forçar. Sutian não se deu ao trabalho de buscar o consentimento de Song-Shi por mais tempo. Ele pegou um pergaminho de ouro e o abriu.
Havia runas densas gravadas dentro dele, formando uma marca estranha. Depois que ele cantou o encantamento, as runas e marcas imediatamente se iluminaram, transformando-se em uma cobra de sangue que voou e disparou direto para o coração de Song-Shi. Sung-Shi não teve tempo de se esquivar. Depois que a cobra de sangue entrou em seu corpo, ele sentiu uma força estranha se espalhando, fazendo seu sangue ferver. Está tão quente. Seu corpo inteiro estava vermelho e um círculo de ki poderoso e uma parte de seu sangue foram estimulados. Parecia haver um fluxo interminável de poder jorrando de seu coração, fazendo sentir como se estivesse prestes a explodir. Instintivamente, seu Vajradharma Bora entrou em erupção com poder. Um círculo de extremo poder Yang foi liberado, buscando expulsar o estranho poder. Bom garoto, você está realmente cultivando um Diamond Dharma Bora que é o melhor em defesa entre os Dharma Baris. Não é de admirar que seu corpo seja forte. Sutian assentiu em agradecimento. Vendo Song-Shi tentando forçar o poder do contrato, ele riu. Não desperdice sua energia. Este contrato é feito por um poder muito grande. Aceite-o obedientemente e será benéfico para você. Assim que ele terminou de falar, o próprio poder de Song-Shi foi suprimido diretamente. Então, runas familiares apareceram de repente em seu corpo e se condensaram em uma estranha marca em seu coração. Quando o contrato deixou uma marca no corpo de Song-Shi, ele emitiu energia pura, fazendo Song-Shi sentir como se estivesse sendo inflado de dentro para fora. Era insuportável. Garoto, você tem muita sorte de ter me conhecido. Você deve saber que o poder do Iderigami Dan também é extremamente Yang e inflexível. Devido à sua própria natureza Yang, ela não entra em conflito direto com você. Se fosse qualquer outro sujeito, eles teriam sofrido muito. Sutian cantou novamente e as runas no corpo de Song-Shi se retraíram e se condensaram em seu coração. Então o poder escaldante se acalmou. Song-Shi ofegou pesadamente e se sentou. Ele disse fracamente não. Você não disse que era um contrato? Como você pode se forçar a mim? Que tipo de contrato é esse? Quem te disse que o contrato tem que ser aprovado por você? Enquanto eu for forte, escravizar sua alma não é um problema. Sutian colocou as mãos atrás das costas e disse com indiferença. Lembre-se, se você precisar lutar com sua vida no futuro, você pode usar o poder do contrato cantando silenciosamente a palavra BA. Pode permitir que seu poder entre em erupção e sua força duplique. Existe tal benefício? Sung-Shi imediatamente se animou. Naturalmente. Se você não quer se tornar um zumbi vivo, não o use de forma imprudente. Afinal, o poder do contrato é uma maldição especial. Se você usá-lo demais, aprofundará a corrosão de alguns dos feitiços que foram lançados sobre você e você se tornará um zumbi mais rápido do que o esperado. Sutian mencionou os efeitos negativos. Isso imediatamente deixou Song-Shi infeliz porque ele pensou que tinha outro trunfo para usar. Depois de ouvir isso, sua expressão ficou amarga. Este contrato foi uma faca de 2 gumes. Como esperado, não havia nada de normal ou bom nesse tipo de pessoa. Não se importe muito com isso. Você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Mesmo que você não morra, ficará decrépito. Você será grato a mim no futuro. Sutian sorriu. Se você pode envelhecer normalmente, lembre-se, quando você envelhecer, seu ki se deteriorará e seu corpo enfraquecerá imensamente. Lembre-se de vir até nós a tempo. Caso contrário, sem a nossa ajuda, algumas coisas impuras aproveitarão a oportunidade para destruir sua consciência e arrebatar seu corpo. Posso me livrar dessa coisa? Sung-Shi franziu a testa. Se você for forte o suficiente, você pode, mas eu não acho que você pode fazer isso. Sutian riu. Ele pensou em algo e jogou fora um livro dourado ligeiramente cinza. Essa técnica de condicionamento corporal será muito difícil para você cultivar, mas não tem falhas. Se você tiver a habilidade de cultivá-la com perfeição, a maldição não será nada para você. Com isso dito, Sutian apontou para o talismã de comunicação na mão de Song-Shi e o transformou em cinzas. Então, com um clarão de fogo, ele desapareceu. Garoto, espero que você possa vir vivo para a seita cadáver celestial no futuro. A voz solta ecoou nos ouvidos de Song-Shi, deixando-o um pouco atordoado. O que está acontecendo? Na verdade, fui forçado a um contrato por um zumbi. Song-Shi não sabia se ria ou chorava. Ele abaixou a cabeça e pegou o livro dourado. Quando ele viu as palavras grandes na capa, suas pupilas se contraíram. Corpo dourado imperecível. Sung-Shi olhou para o livro antigo empoeirado e ficou atordoado novamente. De jeito nenhum. Existe uma técnica de cultivo tão poderosa? É falso. É definitivamente falso. É que o nome impressiona. Sutian, que já havia voado mais de 10 quilômetros, virou-se e murmurou. Finalmente joguei fora a técnica de cultivo inútil. Esse garoto definitivamente não será capaz de cultivá-lo, mas será capaz de polir muito bem seu corpo enquanto tenta. Quando ele se transformar em um zumbi, ele poderá revitalizar minha linhagem Iderigami. Capítulo 89. Recrutando pessoas em todos os lugares. Song-Shi ainda não havia percebido que sua aptidão estava ficando cada vez melhor e ele já estava sendo valorizado por muitos mestres. Ele folheou o livro dourado e descobriu que a primeira página estava bloqueada por uma estranha pressão. Foi preciso muito esforço para abri-lo. Não parece falso. Os pensamentos de Song-Shi mudaram imediatamente ao experimentar esse estranho fenômeno, mas ele não estava com pressa de ler o conteúdo da primeira página. Em vez disso, ele virou para a segunda página. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia abri-lo. É tão poderoso? Minha força está no nível da força de 10 elefantes, mas não posso fazer nada com uma página deste livro de ouro. Song-Shi ficou pasmo e só conseguiu ler o conteúdo da primeira página. Primeiro capítulo do Corpo Dourado Imperecível. Capítulo Caos Primordial. Céu e terra evoluíram do caos primordial.
O caos primordial era a origem da vitalidade, o corpo físico transformado do caos primordial, e este foi o começo do refinamento do corpo. Sung-Shi olhou para o conteúdo e sentiu que era impressionante. Ele não podia deixar de ficar intrigado. Ele leu com atenção. Mesmo com sua compreensão, ele sentiu que o conteúdo era misterioso e insondável. O conteúdo do primeiro capítulo tratava basicamente de tratar o corpo como um universo recém-nascido, absorvendo constantemente vários poderes das origens do mundo primordial para temperar o corpo e construir uma base sólida. Em sua opinião, esta era a seção sobre estabelecimento da fundação, mas também cobria muitos outros domínios. No mínimo, informações sobre Key Refinement e Foundation Establishment estavam todas aqui. Isso é realmente algo. Sung-Shi sentiu profundamente que esta técnica de cultivo não era realmente simples. Foi digno de seu título. Se ele é tão poderoso, não seria difícil para ele ser espancado até a morte devido ao seu cultivo? Ele estava um pouco preocupado e imediatamente balançou a cabeça. Não consigo ficar pensando em mortes no campo. Não tem sentido se eu fizer isso deliberadamente. É melhor cultivar a forma tradicional obedientemente. Depois de guardar o livro dourado, Song-Shi não estava com pressa. Esta técnica de cultivo parecia muito difícil. Ele não havia terminado de cultivar as outras técnicas de cultivo e tinha tempo e energia limitados. Ele teve que cultivar suas outras técnicas com perfeição, tanto quanto possível primeiro. Há muito tempo ele desenhou a arte Konat Pyuryang, mas Song-Shi não estava com pressa de cultivá-la porque ele havia cultivado muitas técnicas de cultivo atualmente e não tinha tempo e energia suficientes. Ele se virou e pegou outro talis de comunicação, ativando-o e contando a Dao Shikai sobre a situação. Quanto a saber se a outra parte poderia receber a recompensa, ele não estava interessado. Pelo que Shen Yilin disse, desde que ele fornecesse informações, haveria mais ou menos benefícios para ele colher. Depois de fazer isso, ele pisou na pedra e saltou para o próximo local, já que eles também perderam contato com Sikon e os outros. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Depois de avançar mais fundo na Cordilheira do Veneno Negro por um tempo, Song-Shi descobriu vestígios de batalha. Ele parou cuidadosamente e sondou com seu sentido divino. Então, suas pupilas se contraíram e ele desapareceu num piscar de olhos. Ele apareceu em um vale, apenas para ver ossos quebrados e roupas no chão. A julgar pelo número de ossos, o número de pessoas que morreram deveria estar na casa dos 2 dígitos. Muitas fichas também caíram no chão. Madeira, ferro, prata. Song-Shi se aproximou e pegou uma ficha de prata. Ele suspirou. Sikon deve ter sido condenado. Ele encontrou 3 fichas de prata e as pegou. Quando ele estava prestes a sair, de repente sentiu uma tontura. Quando ele olhou para baixo, suas mãos já estavam pretas. Fios de gás preto rapidamente invadiram seu corpo como larvas presas a seus ossos. É venenoso. Song-Shi reagiu. Mesmo com seu físico, ele só conseguiu dar 2 passos antes de não aguentar mais. Enquanto o mundo girava, ele caiu no chão e espumava pela boca. Hehe, para ser capaz de dar 2 passos mesmo depois do meu veneno, você é bem capaz. Quando ele estava prestes a morrer, Song-Shi ouviu vagamente uma voz. Um homem vestido de preto apareceu à distância como um fantasma. As roupas que ele usava tinham um chapéu que cobria a maior parte de sua cabeça. Seus lábios expostos eram ligeiramente pretos e seus olhos eram verdes. Você foi envenenado até a morte. Resistência a veneno mais 20. Você absorveu força da morte e obteve 10 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. O local da ressurreição foi definido. Você será ressuscitado no local designado. 3 segundos depois, o corpo de Song-Shi desapareceu. Os olhos verdes do homem vestido de preto à distância mudaram. Ele se fixou friamente na posição de Song-Shi. Bom garoto, você tem um método para salvar sua vida? É um talismã de substituição? Surpreendentemente, seus olhos eram como cobras venenosas enquanto seu sentido divino se espalhava como um vento frio. Felizmente, este lugar estava bem longe do ponto de ressurreição de Song-Shi. Depois que Song-Shi foi revivido, ele fingiu estar morto e evitou a detecção. Isso fez o homem de olhos verdes vestido de preto ficar em silêncio, e um olhar pensativo apareceu em seus olhos. Será que essa pessoa é um discípulo de uma grande facção e não do governo do grande Qian? Se não, por que ele está aqui neste momento? Ele provavelmente é descendente de um rei da divisão de caçadores de demônios. Eu ofendi mais uma pessoa poderosa. De repente, um som alto soou de longe, como um súbito estrondo de trovão. Ele imediatamente levantou a cabeça. Seu olhar penetrante perfurou o grande vazio e percorreu mais de 100 quilômetros. Ele viu uma nuvem de fogo irromper a distância. Aquele parece ser o grande navio Kraken da seita do fantasma celestial. Esses caras são muito arrogantes. Eles estão dirigindo o navio à vista. Eles realmente acham que todo mundo é cego? No entanto, para ousar atacar os matadores de demônios com tal tesouro de Dharma de guerra, devem ser os poderosos companheiros da grande dinastia Qian que os provocaram primeiro. Enquanto murmurava para si mesmo, ele olhou para os ossos e fichas no chão. Então, ele borrifou mais algumas coisas no chão que se transformaram em um veneno incolor e inodoro. Então, ele olhou para longe e sorriu friamente. Embora as poucas seitas principais da Santa Igreja tenham unido forças desta vez, o exército divino Qian da grande dinastia Qian ainda é um pouco forte demais. Os Zenith Heaven Guards também são como cães raivosos que não desistem.
De acordo com nosso acordo, nós os ajudaremos para evitar temporariamente conflitos com eles. Ele formou um selo de mão e se transformou em uma bola de fumaça venenosa verde. Com o estrondo, a fumaça explodiu e desapareceu. Ao mesmo tempo, Song-Chi sentiu que o perigo havia se dissipado temporariamente e se levantou da pilha de folhas caídas. Então, ele percebeu que havia uma bola de nuvens ardentes no céu e sentiu que figuras poderosas estavam colidindo. Velho pesadelo, acho que você está entediado de estar vivo. Como você ousa atacar um grupo de cultivadores de Ki refinemente Nimente Konat? Em meio ao rugido estrondoso, uma enorme lança de fogo apareceu dentro das nuvens ardentes. Song-Chi percebeu imediatamente que este era o Rei Sol Ardente que ele havia visto antes. Em frente a ele, uma nuvem cinza flutuava. Rei do Sol Ardente, a grande dinastia Qian foi contra a tendência e está chegando ao fim. A ordem do mundo entrou em colapso. Por que você ainda está tão preocupado com essas regras? Uma voz estranha e errática veio de dentro da nuvem cinza. Ridículo! Como você ousa fingir ser razoável quando não cumpre as regras? Eu vou te matar hoje. Vamos ver quantas pessoas se atreverão a mexer depois disso. O Rei Sol Ardente se transformou em um homem flamejante. Sua lança disparou como um dragão enquanto ele avançava sem hesitação. A nuvem cinza foi imediatamente engolfada pelas chamas. Um velho segurando uma haste de osso branco foi revelado quando a nuvem cinza foi perfurada pelas chamas e começou a recuar no ar. Rei do Sol Ardente, você é muito adequado para se juntar à minha linhagem Iderigami. Não siga mais a caída grande dinastia Qian. Venha para minha seita cadáver celestial, e eu lhe darei a posição de ancião. Um som familiar soou fazendo o rosto de Song-Chi se contrair. Uma nuvem de fogo apareceu no céu distante novamente. Era extremamente yang e firme, mas havia uma aura estranha. Era a aura de destruição e morte, completamente diferente do poder de fogo do Rei Sol Ardente. Este velho está recrutando pessoas em todos os lugares. Existe tanta escassez de pessoas para sua seita? Song-Chi xingou silenciosamente. Ele não ficou tolamente para assistir à luta em andamento. Em vez disso, ele rapidamente escapou. Ele não queria assistir ao show. Neste momento, um grito de fênix penetrante ressoou perfurando os 9 céus. Chamas carmesim apareceram e se transformaram em uma enorme fênix de fogo voando para a comoção. Então, uma voz humana soou. Mesmo a discreta seita do cadáver celestial se juntou à seita demoníaca. Vocês fizeram uma grande confusão. Capítulo 90 Batalha dos Reis. Um homem de meia-idade saiu da fênix de fogo e olhou para Sutian. Isso não pode ser evitado. Todos se revezarão para chutar o homem que está caído asterisco asterisco. Se eu não interferir, não terei uma fatia do bolo no futuro. A expressão de Sutian era calma quando ele disse com indiferença. Além disso, sou um cultivador da dinastia pré-Qin. Aos meus olhos, vocês são os verdadeiros rebeldes. Bem dito. A grande dinastia Qin agora são pessoas como nós. Você realmente acha que não podemos substituí-lo? Em meio a gargalhadas, um jovem esbelto e bonito voou para o céu. Seus olhos eram suaves, mas seu temperamento era mau. Neste momento, ele estava de bom humor. Ele segurou um leque de penas tricolores em sua mão e questionou a outra parte com uma aura dominadora. Virtuoso Rei Fênix. Você acha que está certo? Virtuoso Rei Fênix. Quando Song-Chi, que estava fugindo, ouviu esse nome, ele subconscientemente olhou para cima. Essa pessoa também tinha o poder do fogo, mas seu poder se inclinava para a gentileza. O fenômeno do poder dármico em seu corpo era muito mágico. Ele realmente poderia formar uma fênix e, portanto, deveria ser relativamente forte. Então esse homem da fênix é na verdade o pai de Chansung-ji? Song-Chi ficou sem palavras. Preciso me apressar e escapar. Embora ele possa não descobrir que a morte de Chansung-ji foi causada por mim apenas por segurança, é melhor ficar longe por enquanto. Ele acelerou e deslizou para dentro da floresta, correndo para longe. O virtuoso Rei Fênix não respondeu sim ou não, porque não importa como ele respondesse, ele poderia cair na armadilha da outra parte. Em vez disso, seus olhos revelaram um olhar elevado. Ele pegou um pincel de jade e disse com uma aura assassina, Jiu Yu, se você ousar enganar o público com suas palavras demoníacas, será executado. O tesouro do Dharma em forma de pincel cor de jade aumentou rapidamente, liberando densos fios de prata que envolveram o jovem. Você ainda se atreve a agir de forma dominadora em um momento como este? Você realmente tem um desejo de morte. Jiu Yu riu sinistramente e acenou com um leque de penas tricolores em sua mão. Um círculo de uma poderosa rajada de vento apareceu. Agau, agau, agau. A rajada de vento explodiu. O vento liberado pelo leque de penas também foi dividido em 3 cores. O branco tinha uma ponta afiada, o verde formava uma lâmina de vento e o vermelho se transformava em chamas. Este estranho poder de vento e fogo contornou os fios de prata da outra parte e varreu o virtuoso Rei Fênix com uma aura chocantemente poderosa. A expressão do último mudou. O leque de 3 flores preciosas desse sujeito poderia realmente contra-atacar seu pincel de jade de seda prateada. Se isso continuasse, ele estaria em desvantagem. Sem hesitar, ele pegou uma pérola de prata. A luz brilhante floresceu e a rajada de vento que se aproximou dele desapareceu sem deixar vestígios. Os ataques restantes também foram facilmente bloqueados por ele. Conta de estabilidade do vento. A expressão de Jiu Yu mudou. Ele não esperava que esse cara fosse capaz de encontrar um tesouro do Dharma tão raro. Parecia que ele havia feito amplos preparativos desta vez. Uma expressão presunçosa apareceu no rosto do virtuoso Fênix King, na frente do Wind Stability Bead. Mais da metade de seus tesouros do Dharma são inúteis. Morrer. Ele formou um selo de mão com uma mão e as chamas vermelhas se condensaram em uma enorme fênix. Esta fênix abriu suas asas e voou em direção a Jiu Yu com uma onda de calor escaldante.
Jill só poderia lançar um feitiço apressadamente para resistir a ele. Então, ele percebeu que o fio de prata já havia chegado ao seu lado primeiro e o apunhalou diretamente, mostrando sinais de perfurá-lo em uma peneira. HMPH. Ele não esperava estar em desvantagem em uma única troca. Uma luz verde brilhou no corpo de Jill, e ele recuou instantaneamente a 300 metros de distância, esquivando-se dos fios de prata semelhantes a teias de aranha que o cercavam e do subsequente ataque da Fênix de Fogo. Porém, após desviar do fio de prata, a Fênix mudou de direção e voltou a persegui-lo. Neste momento, ele agora tinha amplo espaço para lidar com isso. Ele formou um selo com ambas as mãos e um tornado verde se condensou, soprando e varrendo a Fênix de Fogo para longe. O poder do vento e do fogo se uniram, fazendo com que o poder resultante se tornasse ainda mais violento. Eles se destruíram e, com o estrondo, causaram uma explosão. Sem a ajuda de tantos tesouros do Dharma, você já teria morrido há muito tempo. Jill olhou para o virtuoso Rei Fênix com desdém. Se você não tivesse fugido rapidamente, você teria morrido agora mesmo. O virtuoso Rei Fênix avançou com a conta de estabilidade do vento na cabeça e o pincel de jade de seda prateada na mão. Ele olhou para Jill e disse, já que todos vocês se atrevem a se unir e matar 300.000 soldados de nosso grande Império Qian, vocês devem suportar a ira de nosso grande Império Qian. HMPH, só vocês dois? Jill tinha uma expressão zombeteira. Mate-os antes que o resto deles venha. Você acha que pode continuar ganhando vantagem? O virtuoso Fênix King tinha uma expressão desdenhosa. Você é muito convencido. Afinal, este ainda é o grande Império Qian. Assim que ele terminou de falar, flutuações espaciais apareceram à distância e uma enorme nave estelar prateada apareceu. Nele estava um grupo denso de soldados com armaduras de prata. Na frente dos muitos soldados, 3 figuras com auras poderosas os encaravam. Oh não, o exército divino de Qian está aqui. Quando Su Tian viu isso, sua expressão mudou. Não se incomode mais com eles. Uma vez que você estiver preso pela formação de batalha celestial do exército divino de Qian, será difícil para você escapar. Jill disse imediatamente, vamos. Por que você está correndo? Toda vez que chegamos, você está sempre se escondendo. Qual é o objetivo? Uma das pessoas na frente do exército divino de Qian levantou a cabeça. Seu olhar era como 2 palavras penetrantes enquanto ele encarava Jill. Droga, Zenith Heaven King, esse cara não estava guardando a cidade imperial? Ele realmente veio aqui. Jill, que estava calmo agora, estava claramente um pouco confuso. Ele rapidamente se virou e disse, ative o navio Kraken Supremo e saia imediatamente. Um bando de ratos que nunca verão a luz do dia. Eles correm toda vez que nos veem. O tom do rei Zenith Heaven era desdenhoso. Ele estava vestindo uma túnica branca. Seu rosto era magro e inexpressivo. Ele tinha um temperamento frio e carregava 7 espadas longas nas costas. Ele parecia uma caixa de espada. Esses ratos são bastante ousados. Eles realmente se atreveram a tocar tantos de nosso exército normal desta vez. Um homem de meia-idade com sobrancelhas grossas e olhos ferozes vestindo uma armadura de prata à sua esquerda levantou a mão. Ative o ataque Array Formation e exploda seu estúpido barco de peixes. O encouraçado prateado brilhou intensamente e começou a carregar ataques poderosos. Neste momento, o taoísta à sua direita, que estava com os olhos fechados e usava uma túnica taoísta, abriu os olhos e disse surpreso, sendo generoso demais conosco. 9 Corpo divino inferior, o olhar do Zenith Heaven King tornou-se ainda mais brilhante, como uma espada que estava prestes a ser desembainhada. Muito bom. Desde que você matou os jovens dos demônios erradicadores da divisão de caçadores de demônios, hoje matarei seu sucessor principal. A expressão do velho pesadelo escureceu. Como você ousa? Embora você, o Zenith Heaven King, seja conhecido como o número 1 Sword King da grande dinastia Qian, a senhorita é descendente do mestre da seita. Se você ousar machucar a senhorita, você definitivamente morrerá. Se o seu velho tem a habilidade, você pode vir e me matar diretamente. O Zenith Heaven King tinha uma expressão orgulhosa. Ele deu um passo à frente e seu senso de espada disparou para o céu. As espadas de todos começaram a tremer. Zen zen. As 7 espadas em suas costas se iluminaram ao mesmo tempo e foram todas puxadas automaticamente. Eles instantaneamente formaram uma formação de espada e seguiram atrás dele para atacar o Supremo Kraken Ship. Quando os reis do céu chegaram, a batalha se tornou ainda mais intensa. Song-Chi não estava mais com vontade de assistir. Isso porque ele havia encontrado um denso enxame de insetos venenosos. Essas coisas apareceram do nada e se espalharam por toda a montanha. E ele, que tinha tripofobia, sentiu o couro cabeludo formigar. Droga, eles devem ter sido convocados pelo cara que usou veneno agora. Song-Chi lançou sua Nine Young True Energy, que se transformou em um círculo de chamas para bloquear os insetos venenosos. Em circunstâncias normais, sua força era suficiente para fazer os insetos venenosos comuns recuarem. No entanto, havia muitos deles. Sempre haveria alguns que não tinham medo da morte e rastejavam. Não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia matar todos eles. Eu não tenho uma pérola de prevenção de venenos? Deixe-me tirá-lo e tentar. Song-Chi tocou o anel de armazenamento escondido em seu peito e tirou uma conta verde. Imediatamente, os insetos venenosos ao redor o evitaram como se ele fosse uma praga nojenta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.